Bem, estamos ao vivo agora nos canais do Fórum de Desenvolvimento do YouTube e do Facebook. Sejam todos bem-vindos. Aqui é o nosso primeiro diálogo. Estamos dando início agora à série Diálogos da Retomada, promovida pelo Fórum de Desenvolvimento da Alerj. E para começar e para abrir essa série, a gente vai passar a palavra para o presidente da Alerj, do Fórum, o deputado André Siciliano, para ele dar as boas-vindas. Bom dia, Geisa. Bom dia, José, Valdec, Eliomar e Pedro Guimarães. É uma honra estar aqui com vocês. E, Pedro, nós sabemos da dificuldade do setor e a gente queria ouvir um pouquinho a perspectiva dessa retomada, especificamente do setor de cultura e de tudo que envolve aí a economia criativa, né, Zé? A gente estão participando aqui conosco desse diálogo em que a gente vai falar sobre a retomada do setor de entretenimento e cultura, o presidente da Comissão de Cultura da Alerj, o deputado Eliomar Coelho. Quero saudar todos os presentes, inclusive os ouvintes dessa nossa conversa. Com certeza será muito positivo o resultado. Também está conosco aqui o presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Economia Solidária, deputado Valdec Carneiro. Bom dia. Bom dia, Geisa. Bom dia, pessoal. Prazer bater esse papo com vocês aqui hoje. E o presidente da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro, FUNARJ, José Roberto Guiford. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar com todos vocês. Vamos à nossa conversa. E o presidente da Associação dos Promotores de Eventos do Setor de Entretenimento e Afins apresenta Pedro Guimarães. Bom dia, Pedro. Bom dia, Geisa. Bom dia, presidente André Siciliano. Bom dia aos demais deputados. José Roberto, bom dia a todos que nos acompanham aí. Um prazer, um privilégio fazer parte desse bate-papo. Você podia começar apresentando para a gente o cenário, né, que a pandemia trouxe para o setor de entretenimento e promoção de eventos? Então, vamos lá, né? Vou contar um pouquinho dessa história, que, na verdade, nada mais é do que um impacto, como todos os outros grandes setores, atividades relevantes para a nossa economia sofreram nesse início, né? A gente não é clichê dizer que nós fomos os primeiros a parar e sejamos, talvez lá na frente, os últimos a retomar, porque isso é fato. Grandes atividades econômicas foram penalizadas, foram impactadas, isso aconteceu no mundo inteiro, isso não é culpa de ninguém, mas é responsabilidade de todos nós olhar com carinho, com atenção e como reconstruir esse processo de retomada, né? Retomar, eu queria deixar bem claro que a palavra retomada ela é muito forte, muito importante para esse segmento, para qualquer outra atividade que vai recomeçar. Mas ela tem que ficar bem claro que retomar não é virar uma chave e no dia que reabrir as atividades, tudo começa e volta a funcionar como era antes. Esse ano era um ano de enorme expectativa positiva, com a retomada da economia crescente, era uma expectativa muito grande para o setor da economia criativa, para o setor cultural, para o setor de esporte, setor de turismo. A gente fala que, quase com mantra, né? Eu costumo dizer que cultura mais esporte, mais entretenimento, dá turismo. Assim como segurança pública, mais transporte urbano, mais limpeza da cidade, bons serviços, também dá turismo. Turismo é o resultado positivo, consequente dessas boas políticas públicas ou boas atividades econômicas que junto conseguem desenvolver a economia local. E da nossa parte, desde o primeiro momento, por conta da principal medida e diretriz das autoridades oficiais de saúde, que era evitar aglomerações, o setor parou literalmente fechando as portas numa interrupção abrupta, sem qualquer tipo de planejamento, mas ao mesmo tempo com uma falta de expectativa enorme por conta da indefinição dos prazos, dos planejamentos, de todo esse ambiente nebuloso, desconhecido que nós nos pairamos esse tempo todo. Mas é também um setor e uma atividade que consegue se reerguer e, ao mesmo tempo, consegue criar novas etapas, consegue se desenvolver, consegue se organizar. É uma atividade que entrega experiências, sonhos e, ao mesmo tempo, produções bem realizadas. Essa sua essência, conseguir construir dentro
dessa economia criativa uma série de produtos que possam ser suportados e possam ser adaptados no decorrer do tempo. Assim, a gente se organizou desde o primeiro momento, apresenta uma entidade de classe, igual a tantas outras, que parou, refletiu, estudou, pesquisou e fez um diagnóstico claro sobre os principais impactos econômicos do setor. Recentemente, vocês divulgaram números bastante importantes, assim, né, da quantidade de desemprego gerado para esse setor e, enfim, era interessante falar um pouquinho sobre isso. Então, eu estava entrando nessa pauta, né? Por conta dessa interrupção abrupta que eu vinha falando, há um estudo que no mundo inteiro 93% da população mundial que vive em áreas de fronteiras onde atividades de turismo e atividades dos seus eixos coligados foram impactados, ou seja, 3 bilhões de pessoas vivem nessas regiões e foram frontalmente afetadas. Estima-se, por dados internacionais, 75 milhões de empregos foram afetados nesses segmentos no mundo inteiro. Uma perda estimada de 1,3 milhão de empregos no Brasil durante esse período da crise. A FGV recentemente lançou um estudo atualizado que até o final desse ano, 2020, nós teremos atingido quase 200 bilhões econômicos na economia. No Rio de Janeiro, a gente pode falar que isso vai chegar quase a casa de 80 bilhões no Estado, por conta dessa atividade. É um setor que emprega 10% da capacidade formal do país, então tem uma relevante participação no PIB e na geração de empregos. A gente tem estudos recentes da FGV que demonstram que atividades de eventos ligadas a esses segmentos, cultural, esportivo, turismo como um todo, entretenimento, cada real investido geram outros R$17 de retorno na economia. São dados da FGV, e esse impacto é muito grande na economia porque ela é uma aliada do desenvolvimento. A economia criativa, a cultura na sua essência, as produções culturais e o entretenimento fazem parte do calendário do Rio de Janeiro, fazem parte da identidade do povo fluminense, fazem parte da nossa mola propulsora. E isso tem sido alvo de um trabalho intenso nos últimos anos. Eu quero aqui ressaltar a liderança que essa casa tem tido e que a Assembleia Legislativa teve de preocupação ainda em 2018, quando estávamos ainda no meio da crise. O presidente aí nos convocou para poder entender melhor, chamou outros deputados, fez audiência pública, conversamos com diversas comissões e conseguimos fazer a construção de uma nova proposta da Lei de Incentivo à Cultura e ao Esporte, a nova Lei 8266, que foi promulgada, foi aprovada no final de 2018, depois sancionada em seguida, virou o nosso maior aliado, a melhor ferramenta de produção cultural, a melhor ferramenta de desenvolvimento desses projetos incentivados, tanto para a cultura quanto para o esporte. Ela tirou um peso que tinha sobre ela de uma contrapartida muito pesada, que colocava o Rio de Janeiro numa perda de concorrência com outros estados da federação muito grande. A gente perdia eventos, projetos, e aí eu estou falando de eventos, estou falando de projetos culturais, socioculturais, projetos socioesportivos, muitas atividades sociais de programas que são realizados ao longo do Estado o ano inteiro, são suportados por essas leis de incentivo essas que são fundamentais para trabalhar a retomada. Então, quando a gente fala de retomada, Geisa, a gente não pode virar essa chave e achar que tudo vai voltar como era antes. A gente vinha numa perspectiva positiva esse ano, mas a gente precisa de uma atenção muito grande do poder público, do executivo, principalmente, em apoiar as iniciativas e facilitar os processos. Porque trabalhar com o futuro é usar as melhores ferramentas do presente. Isso não é clichê também, não é demagogia, é continuar trabalhando como esse setor continuou, pensando nessa retomada, pensando em quando consegue remarcar os seus eventos e como vai conseguir se suportar até lá. A Apresenta, desde o primeiro momento, fez uma carta manifesto, foi endereçado aos parlamentos, aos executivos, ao governo federal, especialmente, que já apontava ali uma série de medidas protetivas anticíclicas que pudessem ajudar o setor. Estou falando das linhas de crédito, estou falando dos diferimentos de tributo, estou falando de, eventualmente, suspensão de contrato de trabalho e possibilidade de auxílio emergencial para aqueles mais necessitados. Esse setor cultural e entretenimento em si, a economia criativa como um todo, tem mais de 80% da sua cadeia de mão de obra temporária ou terceirizada.
é uma mão de obra que, quando pararam os projetos, nessa interrupção abrupta que eu comentei, imediatamente pararam de ter os eventos. Não tem projeto, não tem evento, não tem emprego, não tem subsistência para essas pessoas. Eu estou falando uma cadeia produtiva enorme, desde os profissionais liberais, sejam eles grandes produtores, projetos, arquitetos, engenheiros, as mais diversas áreas, mas a turma que está na ponta, a turma que pega no pesado. A gente tem apoiado 2 movimentos importantes, que é o SOS Produção, Salve Produção, e o SOS Graxa, a turma que está mais necessitada. Eu estou falando de profissionais auxiliares de serviços gerais, carregadores, seguranças, orientadores de tráfego, funcionários das mais diversas atividades que compõem essa vasta cadeia produtiva. As produções culturais foram paralisadas. E, com isso, sem esses projetos que hoje eram suportados para o dia a dia, pensando na sua paralisação para o futuro, impacta sobremaneira nessa perspectiva de retomada. Eu tenho uma série de pontos a serem considerados, posso falar um pouco mais adiante, gente, mas eu acho que, de imediato, eu poderia falar que o impacto econômico foi muito grande e o impacto no emprego também. Então, são mais de 350 mil empregos impactados nessa indústria desde o primeiro momento dessa pandemia. Então, eu quero uma atenção vigilante da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores. Assim a gente tem feito, a gente sempre teve um olhar muito parceiro dessa casa, como eu mencionei aqui, não só da lei de incentivo, mas tantas outras propostas que foram aí defendidas recentemente. Estava sendo proposta a paralisação do uso da taxa de conveniência, por exemplo, das empresas tiqueteiras, ia quebrar um monte de empresas do mercado, e essa casa conseguiu interromper que esse processo fosse adiante, porque, inclusive, é um assunto que está sendo judicializado no âmbito federal, enfim. É um pouco por aí. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder falar e dizer que a Apresenta hoje compõe uma rede de 180 empresas associadas filiadas que estão aflitas e, ao mesmo tempo, ansiosas por essa retomada sadia e segura. Em relação a essa questão do protocolo de retomada, né, a Funarge, em maio ainda, fez um primeiro documento propondo à Secretaria de Saúde que fosse feita a forma de se fazer a retomada nos diferentes centros culturais que ela administra. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Zé Roberto, como é que está esse processo, qual a expectativa e, principalmente, qual foi o impacto inicial dessa pandemia, né, e como vocês reagiram a esse processo? Bem, o Pedro disse aí, quer dizer, já falou sobre muita coisa. A gente precisa entender que no Rio de Janeiro, 4% do PIB é da economia criativa, contribui com essa economia criativa. Então, é muito importante que a gente, de alguma maneira, consiga fazer com que essa atividade retorne. Nós estávamos muito preocupados com tudo, inclusive porque nós temos aí 7 teatros, uma casa de cultura, cinema, e tudo isso a gente precisava saber de que maneira que isso poderia voltar. E aí mesmo, em maio, a gente criou um grupo de trabalho aqui, junto eu, o diretor da Cecília Meirelles, o diretor do Teatro João Caetano, o coordenador de museus, e a diretora da sala da Casa Laura Alvim, e criamos um protocolo, estudando todos os protocolos existentes no mundo naquele momento. Pegamos Holanda, pegamos o protocolo da Alemanha, Estados Unidos, São Paulo estava embrionariamente fazendo dele, e aí montamos um protocolo, pegamos a França, os Estados Unidos, e montamos um protocolo em que, na verdade, o que se verificou, e que o dado mais importante é que o distanciamento obrigatório, todos eles falavam em 1,5 metro, e aqui se falava em 1 metro, 2 metros, ou logo que seja. Então, nós fizemos esse padrão, e esse padrão faz com que os teatros, todos os teatros, tenham uma redução da sua lotação. E aí nós vamos ter, na verdade, 1/3 de lotação. Isso vai inviabilizar uma série de teatros particulares. E é o momento em que o Estado deve abrir os seus, né, e proporcionar para quem tem condição e vontade de encenar as suas peças, começarem a funcionar nesse critério. A Funarge vai reduzir o valor da sua taxa de ocupação no mínimo possível, para que possa, de alguma forma, ajudar a quem começa, porque a gente, num primeiro momento, o que se faz ou o que se fez foi uma série de projetos
em que se permitia, se dava recurso para aqueles que iriam se apresentar pela internet, como se fosse uma bolsa, um recurso pequeno. Esses projetos existem, eu acho que eles devem continuar existindo, mas o pessoal de trás, do backstage, o pessoal que atua, esses até agora são os mais sofridos. E a gente precisa pensar nas produções. Eu acho que é o momento da gente começar a pensar também nas produções teatrais, nas produções cinematográficas, no audiovisual, nas produções musicais. A gente precisa pensar nisso, e isso não envolve muito recurso. Você consegue, de alguma maneira, criar a expectativa de criar empregos para muita gente com pouco recurso. Tá? Nós estamos fazendo todos os esforços para isso, e aí criamos esse protocolo, encaminhado para a Secretaria de Cultura para que fosse para a Secretaria de Saúde, mas, de qualquer forma, esse protocolo é o protocolo que a gente vai utilizar nos nossos espaços, independente de qualquer coisa. Porque mais importante do que encher a sala é continuar a criar nas pessoas a vontade de ir aos teatros. E essa segurança precisa ser dada. Porque, se não for assim, é possível que as pessoas demorem muito a querer voltar num espaço fechado. Agora, em relação a essa questão do protocolo, né, vai mudar também a própria forma das pessoas assistirem às peças, aos teatros. A gente fala do distanciamento entre cadeiras, então, se alguém chega em família, esse distanciamento tem que existir dentro da sala do teatro. Também na questão do atendimento, né, o pagamento digital ganha força aí nesse cenário. Então, como é que isso está sendo feito para adaptar esses espaços públicos para esse tipo de produções? Na verdade, a gente está fazendo toda a sinalização, nós já começamos a fazer toda a sinalização, tá, para que isso ocorra, tá, e o nosso pessoal começa a ter os seus... não é um curso, mas a ter orientações de como agir, né, quando começar a funcionar. Tá? Mas o importante nessa coisa toda não é só isso, é porque todo esse trabalho é para que a gente tenha uma segurança e que as pessoas entendam que aqueles espaços são seguros para eles irem. Algumas coisas vieram para ficar, que na verdade, a exibição ao vivo, hoje, pelo YouTube ou outros streams, isso está acontecendo e não vai parar de acontecer mais. Veio para ficar. Mas também... Nisso a gente vem pensando para criar uma maneira e criar a possibilidade de que todos os eventos que ocorram nesses teatros possam ser, de alguma maneira, exibidos ao vivo. A Cecília Meirelles vai começar em agosto, nós temos 29 concertos na Cecília Meirelles. Em princípio, vai começar sem público, porque a gente precisa viabilizar recursos, e o recurso, mais do que dobraram, para a higienização e para cuidar da plateia. Então, nesse primeiro momento, a gente vai começar sem público, mas todos os concertos vão ser exibidos ao vivo. Tá? São 29 concertos de agosto até novembro. O Teatro Mário Lago, que fica dentro de Vila Kennedy, como o custo dele não é muito alto, assim que começar, a gente vai voltar com ele a funcionar e levar as crianças, que é o que a gente mais fazia, para dentro do teatro. A gente fez lá um cine-teatro, e as peças, e começar, e a gente vai procurar ver também a coisa de fazer algumas aulas e oficinas, fazer as oficinas também via web. Isso cria um movimento e, de alguma forma, a gente começa a poder remunerar as pessoas que atuam nessa área. Com relação ao protocolo específico, esse protocolo foi feito de uma forma muito criteriosa e cuida de tudo, desde a plateia até o pessoal que atua por trás das cenas. Tá? Então, ele é muito criterioso, ele é muito importante. Então, a gente não vai deixar de utilizar, porque, na verdade, a importância maior dele é criar essa segurança, para que as pessoas entendam que eles podem ir tranquilamente ao teatro, tá? Sem ter nenhuma preocupação com o Covid que anda por aí. A doença ainda está aí e a gente precisa se precaver. É essa a importância. É evidente que as pessoas agora, quando forem ao teatro, eles vão ao teatro. Namorar no teatro não vai ter mais. Namorar no cinema também não vai.
É uma pena, mas nesse momento não vai acontecer. Né? Eles não lá para ver, né? Não tem outra maneira. Eles vão ter que ir lá para assistir aquela peça, porque não vão poder ficar um do lado do outro. Zé e Pedro, eu acho a Assembleia, nesse período, aprovou uma legislação onde autoriza a utilização de 30% do Fundo Estadual de Cultura, em torno de 10 milhões de reais, para adquirir ingressos de peças, shows, cinemas, para que os produtores possam ter recursos para pagar aquelas pessoas que trabalham no dia a dia, ali no apoio técnico, operacional e mesmo administrativo. Então, eu acho que é uma ferramenta importante, são 10 milhões de reais. A ideia é que os ingressos possam ter validade até 31 de dezembro de 2021. E esses ingressos, no primeiro momento, a ideia também é que esses ingressos possam ser doados para as escolas públicas, para que a gente possa também formar uma nova plateia para teatro e para cinema. Então, você falou bem da Lei 8.266, no final de dezembro de 2018, onde nós calibramos aquela lei que existia há 3... Na verdade, é uma lei de 1992, da deputada Alice Tamborindeg, que previa a isenção de CMS. Essa lei é bom que a gente sempre possa voltar nela, porque lá ela tinha uma burocracia muito grande na Secretaria de Fazenda, a contrapartida era, então, 50%, e nós melhoramos essa lei com a Lei 3.555, de 2000. Essa lei reduziu a contrapartida para 20%, tirou a burocracia da Secretaria de Fazenda, remetendo à cultura, e viabilizou muitos dos espetáculos. A contrapartida de 20%, naquele momento, era uma contrapartida que viabilizava a lei. Agora, em 2018, a gente avança mais ainda, né? A gente fixa o que a Secretaria de Cultura pode exigir, porque a gente tira também um pouco de burocracia, ainda mais da Secretaria de Cultura, daquelas análises subjetivas que também poderiam negar projetos. A gente zera a contrapartida e é uma lei que eu diria que é uma das melhores leis de incentivos do Brasil. Posso garantir. Então, a melhor, com certeza, a melhor do país. Então, você que trabalha no setor, você que milita e que busca isso no Brasil inteiro. Então, Valdec, Eliomar, nós fizemos algumas outras leis também, e aí eu gostaria que pudéssemos ouvir um pouquinho o Eliomar e o Valdec, para que eles possam fazer a sua participação, porque a gente tem outras leis importantes que nós aprovamos nesse período de pandemia. Então, Geisa, por favor, para nós ouvirmos um pouquinho o Valdec e Eliomar. Deputado Eliomar. Nós, na Assembleia Legislativa, tivemos uma preocupação muito grande de como ir em socorro durante aí esse desastre, né, que é causado pela pandemia. Para se ter noção, atualmente existe tramitando na Assembleia Legislativa 6 projetos voltados especificamente para a cultura e focalizando exatamente amenizar a situação de penúria, né, que vive aí a classe artística. Tem uma lei aprovada, tem 7 leis sancionadas, porque a única coisa que está faltando é exatamente colocar em prática isso daí, né? Então, você veja, tem 7 leis que já foram apresentadas, projetos debatidos, discutidos, votados por unanimidade, porque, inclusive, tem havido uma unanimidade nos trabalhos da Assembleia Legislativa voltado exatamente para a superação das dificuldades pela pandemia, né? Agora, o que acontece é o seguinte, claro que depois da pandemia, o mundo totalmente diferente, né? Quer dizer, então, o Brasil não vai ficar do estado do Rio de Janeiro também, não. Quer dizer, vai haver uma ressignificação, vai haver uma reconfiguração, por exemplo, de tudo aquilo que significa cultura. Cultura como conjunto, né? Exatamente de valores, com memórias, essas compartilhadas, né? Além disso, também como ente
não é? São os bens simbólicos. A cultura tem muito isso, os bens simbólicos, filmes, exatamente obras musicais, não é? Os livros, ou seja, tem muita coisa aí. E aí o que acontece é o seguinte, veja bem, eu gostaria de trabalhar muito, e é isso que a gente tem trabalhado aqui na Assembleia Legislativa, na nossa Comissão de Cultura, a cultura ela é vista de uma forma diferente como tem sido vista até agora. Eu acho que a gente pode aproveitar esse momento e tentar dar uma retrabalhada nisso daí. Nós não podemos, de forma alguma, admitir a cultura quando você apresenta os orçamentos para as pessoas através daquele data show que vem com aquelas barras. Quer dizer, por que tudo tem barra? Toda política pública. Quando chega na política pública da cultura, é um traço. Nós precisamos reverter essa tendência. Ou a sociedade entende, digo, vou brigar até para que realmente a cultura seja colocada no mesmo patamar da pública da educação, da política pública da ciência e tecnologia. Entendeu? Quer dizer, é um absurdo o que acontece hoje em dia. O poder totalmente ausente, moco, entendeu? Cego, mudo em relação à política pública da cultura. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, porque a cultura, os impactos dela... E aí eu queria até, tanto o Pedro como o Roberto, eu gostaria que esse material que vocês produziram, levantamento, quer dizer, fizesse chegar à nossa Comissão de Cultura na Assembleia Legislativa. Com certeza, isso aí será um instrumento para os nossos trabalhos lá, tá legal? Isso aí é um pedido que eu faço para vocês. Bom, mas de qualquer forma, tem que ver essa coisa dos recursos que deverão ser aportados. Quer dizer, 73% dos trabalhadores da cultura são autônomos. Então, esse pessoal, o próprio Pedro Guimarães, Roberto, quer dizer, é o último setor, primeiro setor a ter suas atividades paradas, o último setor a ter atividades retomadas. Enquanto isso, as pessoas precisam garantir sua sobrevivência. E aí, não é só... Tem isso desde as grandes empresas que fazem cultura até aquele cidadão que trabalha da forma mais possível. Nós não podemos, de forma alguma, admitir que haja esse em relação à cultura. Por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, um evento cultural de importância, só para fechar, né? Quer dizer, que é o Carnaval. O carnaval custa metade do que arrecada. 31,4 milhões, exatamente é o que custou o Carnaval esse ano para os cofres públicos. Arrecadou 77 milhões, gerou 72 mil empregos, atraiu 1 milhão de turistas, aqueceu a economia com 3 bilhões de reais. Será que isso daí tem um viés, mas também tem um viés social que deve ser desenvolvido ou deve ser contemplado no seu desenvolvimento da mesma forma o viés econômico? Ou seja, isso daí são coisas que a gente vai ter que retrabalhar, reconfigurar as atividades de cultura, mas com o olhar voltado. Cultura significa instrumento de desenvolvimento econômico, social e político para o nosso... Vou ficar por aqui e farei outras intervenções depois. Perfeito, deputado. Deputado Waldeck, a gente falou muito aqui dessa cadeia, né, de pessoas e atividades que envolvem a cultura e entretenimento. Vou passar a palavra para o senhor, aí, como presidente da frente, atuante também em vários setores aqui da casa, para falar um pouquinho sobre o tema. Então, Geisa, em primeiro lugar, eu acho importante endossar, que já foi mencionado, que tem havido um esforço expressivo da Assembleia Legislativa em relação à área da cultura. Tem vários exemplos notáveis nesse sentido, né? Você tem, por exemplo, o esforço relacionado ao aprimoramento da lei de incentivos, já mencionada pelo Pedro Guimarães, que de fato, provavelmente nesse setor, uma das melhores, se não a melhor do Brasil, como já se disse aqui, sem ufanismo, né? Por outro lado, tem havido um esforço também no sentido de estabelecer um diálogo mais estreito com os fazedores de cultura do Estado e a Comissão de Cultura. Na Comissão de Cultura nós percorremos, sob a presidência do Eliomar, as várias regiões do Estado,
interlocutando com atores, gestores culturais, produtores, enfim, tentando colher impressões, subsídios para aprimorar a legislação e as políticas para o setor. Ao mesmo tempo, esforços também muito incisivos. Assim, é bom não esquecer, atuamos no sentido de proteger os recursos do Fundo Estadual de Cultura, porque pouco antes da pandemia, chegou um conjunto de mensagens na Assembleia Legislativa que buscavam, digamos, desvincular recursos que eram vinculados a fundos específicos, entre eles o Fundo Estadual de Cultura, e a Assembleia adotou uma postura de buscar uma blindagem desses recursos para que o Fundo Estadual de Cultura não fosse descapitalizado, desvirtuado na sua função original. Isso por um lado. A própria Assembleia Legislativa tem se tornado ela mesma, tem buscado ela mesma, digamos, desenvolver atividades culturais. O Departamento de Cultura da LERJ claramente ganhou uma outra dimensão. Saúde aqui o Nelson, a Márcia, toda a equipe. Então, tem um esforço importante da LERJ nesse sentido. Por outro lado, na questão da pandemia, no momento da pandemia, a Assembleia também atuou muito, buscando dar respostas, por meio da legislação estadual, para mitigar os impactos da pandemia, né? Essa lei que o André já mencionou é muito importante, que garante uma parcela de recursos do Fundo Estadual de Cultura para fazer a aquisição prévia de bilhetes, para garantir que as casas de espetáculos, que os espaços artísticos tenham assim, uma margem de manobra para ir se recuperando em relação à vendagem antecipada de bilhetes das suas futuras produções. Tem leis que permitem o pagamento de renda emergencial para o pessoal da cultura. Aliás, uma das primeiras leis votadas na Assembleia no transcurso da pandemia, logo no início, e sancionadas pelo governador, é o de 772, que envolve trabalhadores da economia popular solidária e trabalhadores da cultura. Então, tem esse aspecto também. Aliás, nós temos hoje algumas possibilidades de custeio dessa renda mínima para o pessoal da cultura. Além da Lei Aldir Blanc, lei federal que foi aprovada recentemente, além daquela transferência que a União já começou a pagar aos estados e municípios para mitigar os impactos da pandemia, dessas duas fontes, nós podemos tirar recursos para pagar esses benefícios assistenciais emergenciais. A Assembleia votou recentemente uma matéria relativa a recursos do Ministério Público Estadual, que podem ser destinados também a políticas emergenciais de assistência social, e a própria LERJ, ela mesma, não tem se furtado a participar de um esforço de colaboração financeira para enfrentar os impactos da pandemia. E por último, no pós-pandemia, eu acho que tem três coisas importantes, né? Primeiro, evidentemente, para as casas de espetáculo, para os cinemas, teatros, enfim, salas de exposições, salas de concertos. É lógico que é indispensável que se pense, e isso já está pensado, já está esboçado, um protocolo de retorno em relação à proteção das pessoas, né? Tanto de quem vai assistir aos espetáculos, como de quem trabalha, né? Nesses espetáculos. Então, um protocolo de sanitização, de higiene, de proteção individual e coletiva, isso é importante. Mas isso acaba acarretando, como já se mencionou aqui, perda de receitas, é claro, porque num ambiente que poderia acolher 300 pessoas para uma peça de teatro, para um cinema, vai acolher 100, 120, 150, dependendo da disposição dos espaços, das cadeiras. Por outro lado, é preciso, por isso, pensar em como ativar, que o momento não é fácil, reconheço que o momento é difícil, mas como ativar linhas de crédito para esses estabelecimentos, para essas casas de espetáculos, para esses espaços artísticos, para ajudá-los na retomada, porque a retomada vai se dar muito gradualmente, inclusive em função desses novos protocolos que vão diminuir a presença do público nessas casas de espetáculo, e, ao mesmo tempo, o terceiro elemento que eu quero trazer aqui, o elemento mais sociológico, eu diria, que é como fazer com que as pessoas, gradualmente, paulatinamente, possam reinserir nas suas práticas sociais mais gerais também as práticas culturais. Isso não é trivial. Isso não se dará automaticamente. As pessoas não começarão a frequentar assim, de uma hora para outra, em grande número, espaços fechados, espaços que dependem de refrigeração, enfim. Então, isso não vai se dar de maneira tranquila. Então, é muito importante também pensar em mecanismos, em forma de orientar, estimular assim, um retorno das práticas culturais
né, no seio das famílias, nas agendas das pessoas. Isso é um trabalho também que não vai ser fácil. Por exemplo, eu penso em algo que seja algum tipo de campanha que possa se fazer, né? Campanhas de divulgar novamente, olha, retome as suas práticas culturais, volte a frequentar o cinema, volte a frequentar o teatro, você estará protegido, enfim, coisa e tal, porque isso vai ser um processo muito gradual. Não vai ser da mesma forma como, por exemplo, nos bares. A gente tem visto, os bares é um processo muito mais simples, é um setor muito importante também, é claro, mas a gente tem visto, inclusive tem sido objeto de muitas reportagens recentes, bares ultralotados, superlotados, mas assim, coisas ao ar livre, parece que suscitam menos temor, menos receio das pessoas do que frequentar ambientes fechados. Então, reinserir as práticas culturais no contexto das práticas sociais das pessoas vai ser também um desafio muito grande no pós-pandemia. Teve algo que foi muito ressaltado nesse período de pandemia e de isolamento social, foi a importância da cultura, né? E todas as instituições que tinham possibilidade de fazer das visitas serem guiadas por fora, foram apresentadas como opções, todo mundo recebeu, né, pelo WhatsApp, links para visitar, o próprio Palácio Tiradentes tem a visita 360 graus, enfim, as pessoas sentem falta e tem um peso muito importante a cultura para a gente poder atravessar um momento tão crítico. Aí eu queria ouvir de vocês, né, sobre essas perspectivas. A gente falou aqui, a retomada não vai ser presencial, ela vai ser mais lenta, mas há também a possibilidade de você digitalizar muitas das atividades, isso permitir que as pessoas acessem, tem um público muito maior, né, para poder fazer o uso daquele espetáculo, enfim. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas perspectivas e como é que qual a necessidade agora, assim, de investimento nisso para que as pessoas para que isso possa ser uma forma de capitalizar também e retomar o setor de cultura. Pedro. Para complementar, Pedro, nós sabemos que o mundo não será mais o mesmo, né? Quer seja para o setor de entretenimento, quer seja para o setor comercial, essas viagens longas que o sujeito ia fazer reuniões em Nova York, em qualquer outro lugar do planeta, mudou, né? E o setor cultural também não será diferente. E a perspectiva é muito importante, que já temos vários exemplos, né, de produções caseiras. Ontem mesmo, uma grande empresa de comunicação colocava os seus atores para produzir filmes nesse novo modelo. Então, como é que está vendo o setor aí para esse novo momento da cultura, Pedro? Muito bem ressaltado, presidente. O setor, na verdade, como eu falei lá no início, ele é criativo por essência e sabe entrega experiências, entrega sonhos, entrega oportunidades. E está trabalhando desde o início. Você vê, e aí, mais uma vez, a atuação produtiva e proativa da Alerj, a questão dos drive-ins. Já foi um modelo, tipo assim, de tentar sair, na verdade, é quase que de volta para o futuro, né? Então, você está buscando lá atrás uma ideia do passado e adaptando para o cenário presente. Claro que essa conta não fecha facilmente, então ela tem que ser um projeto ainda mais voltado ao social do que ao econômico, mas ele traz emprego, traz benefício e, mais ainda, vai se fazer necessário usar as plataformas, as ferramentas que se tem. Mas, sim, o setor hoje está num novo momento. Exemplo disso, esse fórum que a gente está realizando aqui hoje. Uma agenda como essa, produzida pela própria casa, é um exemplo de proatividade enorme da Alerj em querer discutir, fazer essas audiências públicas, fazer essas discussões nesse ambiente, sem mais necessidade, não só ir para o exterior para fechar contrato, para fazer negócio, os preços vão cair realmente dos cachês artísticos, as produções vão ficar mais em conta por conta desse cenário global. Então, não é um problema local, é um problema global. Então, todos vão também fazer essa autorreflexão, assim como Brasília. A gente não vai precisar mais pegar avião, esperamos nós, ir a Brasília toda hora, gastar dinheiro, gastar tempo, perder um dia inteiro para poder ir lá pedir um apoio, pedir um desespero para que alguma pasta lá possa olhar para o nosso setor. Nós temos mecanismos hoje, através da tecnologia, que nos permitem fazer isso. Eu queria, pegando um pouco do que foi dito aqui, corroborar com o Zé Roberto, dizendo que a gente também construiu os protocolos para o setor, protocolos que foram estudados, que foram analisados no âmbito do internacional, no âmbito local, foram feitas pesquisas e diagnósticos
que pautaram uma série de premissas para essa reabertura. Como eu falei, não é simples a abertura do setor de eventos. É complicado, mas também não podemos entender que eventos é uma única atividade econômica. Nós temos uma diversidade de tipos de evento. É claro que um evento hoje na praia de Copacabana, aberto ao público, com grande mobilização, que não permita controlar se todos estão de máscara, se tem acesso, se as pessoas vão ter distanciamento social, claro que esse evento hoje não é recomendável. Mas por que não um teatro, um cinema? O que tem de diferença hoje para uma abertura de um shopping? São equipamentos que têm a capacidade de se preparar, de se estruturar, buscar os distanciamentos, testar as pessoas que eventualmente atuam dentro dos equipamentos, tirar as fileiras de cadeiras, passar outras, usar os grupos familiares. Por exemplo, nas regras de ouro da prefeitura, uma crítica que a gente tem feito, aquela decisão de botar uma pessoa a cada 4 metros quadrados, ela ela é contraproducente. Por quê? Você pega, por exemplo, os equipamentos turísticos e culturais. Se vão as pessoas da mesma família, saindo de casa, vou lá, por exemplo, na roda gigante, por que eles não podem estar na mesma gôndola? Por que eles vão ter que andar um em cada gôndola, se eles estão os mesmos familiares? Por que eles não podem, esses sim, ficarem sentados lado a lado no cinema, no teatro, assistindo uma peça? Estavam em casa juntos. Eles estão de máscara, têm um equipamento de proteção. Tem uma série de particularidades que a gente entende que eventos devem ser categorizados. E aí sim, no fase de reabertura, parte vai abrindo, parte não vai reabrindo. Aqueles que adotaram as tecnologias novas, como mencionado aqui, serão capazes de se autorregular e buscar novas práticas para esse novo momento. Mas eu voltando ao tema principal, até falando da lei, mais uma vez, da lei de incentivo, eu queria dizer aqui bem claro 2 pontos. A lei é a melhor do país, sem dúvida alguma. Ela inspirou e reoxigenou o setor de uma tal forma que trouxe o mercado para uma perspectiva de crescimento. 2019 já começou a acontecer e 2020 tinha uma expectativa ainda maior. A arrecadação do Estado também vinha aumentando, o que agora cai uma luz sobre essa preocupação, porque a arrecadação vai diminuir absurdamente. Então, a oferta de recursos para os projetos futuros nessa retomada será muito menor do que aqueles que tínhamos antes. Então, ali, vou dar primeiro aqui uma sugestão, presidente, depois não sei se o fórum é esse, mas falando de desenvolvimento, quem sabe a gente criar uma abertura agora na lei, presidente, da gente aumentar o teto dos patrocinadores para essa retomada, por um período, sei lá, de 2 anos, não sei o que pode ser feito, mas obrigando que aquele que vier usar use o seu teto, ou seja, hoje são 3% para a cultura e 3% para o esporte. Imagina, já que eu vou ter menor arrecadação, mas eu tenho grandes patrocinadores que são grandes contribuintes do Estado, porque, eventualmente, nesse momento, a gente não dobra esse teto para 6% para a cultura e 6% para o esporte e obriga que aquele que vier usar seja obrigado a usar os 6%, porque aí, assim, a gente vai ter a garantia de mais recursos sendo colocados no mercado, por exemplo, para novas produções que aí virão com essa reprogramação. Ô Pedro, só para contribuir na sua análise, a gente acompanha diariamente a arrecadação. A arrecadação de ICMS, no período, caiu 6%. Tá? Nada do que eles andaram dizendo que cairia 1,2 bilhão de ICMS mês, história. E não tenho dúvida que a economia já retomou, mês de junho, que vai refletir agora em julho, será melhor, não tenho dúvida. E com as mudanças que nós fizemos ao final do ano, no mês de novembro, no FECP, eu não tenho dúvida que a arrecadação será maior. O período ainda até dezembro, a gente vai recuperar esses 6%. Boa ideia. E aí, pensando, boa informação, presidente, e aí queria colocar aqui essa sugestão para a gente pensar, trazer as grandes marcas que são importantes, e aí deixar uma reflexão aqui também sobre isso. Muitas vezes a gente tem a tendência a achar que os grandes projetos, aqueles que são grandes eventos, principalmente, que acabam usando muitas leis de incentivo, que são a melhor ferramenta que a gente tem hoje. Um erro do mercado é que os patrocinadores hoje só querem usar as leis de incentivo. Muitos saíram, mas não é uma máxima. Eles usam parte de dinheiro próprio, parte incentivado. Mas tem os grandes patrocinadores que a gente precisa trazer para dentro desse jogo para ajudar a criar uma expectativa de reerguimento do setor. Mas também precisamos fazer com que o executivo não paralise os processos. Essa redução de 30% dos projetos, assim, arbitrariamente, que acabou acontecendo, a gente entende o problema de caixa do executivo, mas não só os editais não estão sendo lançados, então está prejudicando a lei, os editais já lançados em 2019 não estão sendo
executados agora em 2020 e ainda nem se fala do lançamento do edital, por exemplo, de 2020. Esse planejamento requer pensar em retomada, trabalhando com o que se tem de futuro. Vários projetos já captados tiveram as suas reduções inopinadamente de 30% no âmbito da cultura. As fruições não estão sendo publicadas. Então, não adianta a gente remarcar projeto social, remarcar evento, remarcar produção, pensar em reabrir equipamento que faz uso da lei, se a gente não tiver o processo tramitando na Secretaria de Cultura ou na própria Secretaria de Esporte, por exemplo. Então, isso não vai poder acontecer. Então, esse é um ponto muito tenso desse momento, porque foram reduzidos os projetos de 30% do valor já captado e patrocinado e não está sendo executado, porque não estão sendo publicadas fruições. Deixa eu fazer uma colocação, eu gostaria de colocação. O que acontece é o seguinte, nós temos no estado do Rio de Janeiro uma lei aprovada na Assembleia Legislativa 2015, que chama-se Lei 7.035/2015, cria o Sistema Estadual de Cultura. Nesta lei, tem uma fixação lá, tem um item fixado, que é o seguinte: os recursos aportados para a cultura no estado do Rio de Janeiro, 40% cidade do Rio de Janeiro, 5% para as cidades do interior do Rio de Janeiro. O interior do Rio de Janeiro é de uma riqueza fantástica em termos de manifestações culturais. Então, o que eu gostaria muito era que a gente trabalhasse exatamente um redirecionamento daquilo que é a cultura, espraiando e garantindo no interior a existência dela. Porque, com certeza, pode ficar certo que aí o viés econômico, o viés social será automaticamente... A Lei 3.555 continua 0,5%, que fixa a renúncia de 0,5% do ICMS do ano anterior. Eu vou combinar depois com o Eliomar e Valdec, vou fazer uma proposição que esses recursos não liberados nos anos de 19 e 20, eles possam ser utilizados no ano seguinte. Porque é lei, fixa a renúncia, você não vai fazer um decreto, o decreto não tem força de lei. Então, eles podem usar o subterfúgio que quiser para fugir do 0,5%, mas a gente aqui, nós vamos calibrar aí para que a gente possa utilizar nos anos seguintes esses recursos que não foram utilizados em 19 e 20. Presidente, lembrando que a lei, né, o senhor muito bem coordenou esse trabalho e é coautor dela, ela trouxe ainda por conta da probabilidade do CONFAS paralisar totalmente o âmbito dos incentivos, mas criou hoje 1,5% para a cultura e 0,375% para o esporte. Só que tem sido praticado 0,5%, dividindo 50% para cada, ou seja, 0,25, justamente por uma consciência, não só da Casa, mas do próprio Estado, em função do regime de recuperação fiscal. Ela poderia crescer e já não foi acrescida. A proposta que eu quero aqui, essa proposta do deputado Eliomar é muito bem-vinda, eventualmente, ampliar o teto possível para as empresas patrocinadoras, incentivando que eles façam uso do teto completo, mas que também direcione alguns patrocínios, por exemplo, para projetos do interior, para projetos que espalhem por toda a região fluminense. Deputado Valdec e depois Zé Roberto, os dois querem fazer comentário. Não, duas coisas muito rápidas, pontuais. Uma é que, nesse processo gradual de retomada, o Pedro fez referência à volta para o futuro, quando falou sobre o drive-in, né? Mas nesse processo de retomada é tentar também, sempre que possível, estimular atividades culturais em ambientes abertos, né? Porque pouco a pouco as pessoas também vão se reaproximando, né? Eu acho que isso vai assustar menos que os ambientes fechados. E, além disso, estimular, o Eliomar falou da relação capital-interior, mas, de maneira análoga, pensar na relação também Zona Sul e o restante, né, da região metropolitana, Baixada Fluminense, Zona Oeste, Zona Norte. Tem vários pequenos equipamentos culturais, vários pequenos espaços artísticos que podem ser potencializados. Isso também desconcentra o público sem diminuir o tamanho, né? Então, em vez de ir todo mundo para o Botafogo, para o Flamengo, para a Laranjeiras, para o Leblon, para Ipanema, você pode dar uma desconcentrada e ter uma parte dessas pessoas formando plateia, mas no Meia, formando plateia, mas em Madureira, formando plateia, mas em Marechal Hermes, formando plateia, mas em Bangu. Eu acho que são elementos importantes também que podem organizar a nossa retomada.
Viu? O exemplo de Parque de Madureira. Parque de Madureira. Aqui é uma coisa sensacional. E Zé Roberto. Vários outros espaços, vários outros. Além dos espaços artísticos pulverizados por aí, que deveriam ser potencializados. Né? Eu acho que isso é interessante a gente pensar. Eu acho importantíssimo isso. Eu acho que, na verdade, a lei de incentivo muitas vezes tem conseguido fazer grandes eventos, mas na Zona Sul. O subúrbio, as comunidades menos favorecidas, elas não têm tido a oportunidade de conseguir ter os seus eventos. E não é só isso. Eu acho que precisa ser criada oportunidade para quem está lá. Não é possível que não se entenda que a Vila Kennedy, por exemplo, aquela população enorme, não tenha músicos excelentes, não tem atores, e existem isso. E a gente precisa criar oportunidade para eles. Quando a FUNARJ começou a fazer, e a gente começou a pensar nos editais para a ocupação dos teatros nossos, uma das condições é que as peças que se apresentarem nos teatros da Zona Sul necessariamente terão que se apresentar nos teatros do subúrbio, Campo Grande, Marechal Hermes e Vila Kennedy. As pessoas precisam ter oportunidade de apreciar tudo aquilo que a Zona Sul tem. Então, essa é uma medida importante, inclusive para a lei de incentivo. Eu acho que a lei de incentivo, se um grande patrocinador vai patrocinar um grande projeto na Zona Sul, ou lá que seja, necessariamente ele teria que dar uma contrapartida para um projeto que fosse ser executado num outro local, um local menos favorecido. Ou levar parte do seu projeto a ler, por exemplo, com a FUNARJ. Se a FUNARJ tiver a condição de patrocinar a Baixada Fluminense e vai para as comunidades menos favorecidas. E em todos os nossos teatros também. Não é só nos nossos teatros. Nos nossos teatros e na Baixada Fluminense e em comunidades menos favorecidas. É importante que a gente consiga fazer que os nossos recursos sejam utilizados para isso também. Se você me permite uma parte... Se você me permite uma parte, a lei já prevê contrapartidas importantes para que os projetos possam atentar. Talvez seja necessário a gente vir a trabalhar uma regulamentação melhor dessas contrapartidas, talvez criando um banco de projetos, tanto para a área de cultura quanto de esporte, para que esses projetos que sejam incentivados possam direcionar parte dessas contrapartidas para essas regiões. Muitos projetos já acontecem, inclusive projetos sociais. Muitos deles são sustentados por patrocinadores. Temos que lembrar que o patrocinador, na verdade, é que acaba escolhendo o projeto. Então, às vezes, esse pensamento inicial de que a gente facilita o acesso à cultura, facilita, mas muitas vezes, quem é que vai querer patrocinar, por exemplo, o livro A Biografia do Pedro Guimarães? Não tem, acho que um patrocinador relevante que vai querer patrocinar nesse momento, mas ele vai patrocinar a biografia de um outro artista consagrado. Então, por isso que muitas vezes a gente fica pensando, mas não tem alguma outra área. Mas eu quero lembrar que já existem as contrapartidas, por exemplo, na cultura, os 20% que são destinados para o fundo. Os editais do Fundo Estadual de Cultura precisam ser lançados e precisam contemplar esses direcionamentos, assim como a gente pode construir regramentos melhores para essas contrapartidas serem aplicadas. Vou dar um exemplo. O evento esportivo grande, o Rio Open, um evento de tênis mundial, é fundamental para que ele possa acontecer. Mas ele já apoia 5 projetos sociais de comunidades carentes. Muita gente não sabe disso. Então, só que apoia sem um certo direcionamento, apoia por um conceito, por uma iniciativa própria daquele proponente. Por que não a gente direcionar parte desses recursos que já são criados como contrapartida para essas bandeiras? No caso da cultura, já existe os 20%. No caso do esporte, aí uma coisa que eu queria criticar, a gente conseguiu regredir naquele processo, o esporte veio e criou agora, e detalhe, da cultura é 20% a mais que o patrocinador coloca. Então, ele bota 120% daquele incentivo. Então, na verdade, o Estado bota 120% por intermédio dele, né, hoje. Tá certo? Então, eu acho que é necessário que a gente consiga entender que é importante que se possa fazer com que essas comunidades ou com que esses projetos sejam o mais diversificados possível. Porque o que a gente está falando é recurso público. Em momento nenhum tem recurso privado mais. 120% de recurso público.
é necessário também que esses recursos sejam bem utilizados e que a gente também faça com que as empresas entendam que não é só o retorno de mídia que é importante, não é só aparecer na mídia aquele grande evento. É importante a solidariedade e é importante a gente criar oportunidade, mais do que isso, criar oportunidade de surgimento de novos talentos. Isso vai gerar, na verdade, vão gerar empregos. Eu acho que é isso. A gente está falando aqui exatamente a mesma coisa, tá? Mas eu acho que a gente precisa ter um olhar melhor para isso, um olhar mais forte para essa necessidade. Essa, na verdade, é a nossa função, né? É por isso que eu estou batendo muito a tecla nisso. É importante que a gente dê condição para aqueles menos favorecidos possam surgir, possam aparecer e possam ter emprego, ter uma condição melhor do que para hoje. Eu acho fundamental o uso dessas contrapartidas nessa direção, Zé Roberto. Você está certíssimo, já existe isso. Acho que o Fundo Estadual de Cultura, com os 20% que recebe, pode trabalhar melhor essas políticas públicas. Talvez criemos regramentos melhores para isso, assim como no esporte. No esporte ainda é pior, porque ele retira 20% do projeto hoje, em eventos grandes, está tomando, não é a cultura, que são 120%, o esporte está obrigando essas contrapartidas. Talvez seja aí um melhor regramento de como isso deve acontecer. Mas o principal nesse momento é a não paralisação e não a redução desses 30% que aconteceram, que isso está muito grave para a retomada realmente. Eu queria, só para um outro ponto, gente, aproveitando que o deputado Valdec comentou sobre energia e crédito, isso também vai ser muito importante para esse processo. Talvez uma sugestão que me passa aqui pela cabeça, a gente tem agido muito próximo à AGRIO, a gente conseguiu que o governo federal colocasse que as agências de fomento e desenvolvimento nos estados onde elas existem pudessem ser órgãos repassadores de recursos que não estão chegando à ponta. Muitas empresas já não conseguiram sobreviver a essa crise, outras ainda estão sobrevivendo, mas quase nenhuma delas conseguiu crédito. Então, se a gente puder trabalhar, de repente, que o direcionamento prioritário da AGRIO, do crédito que vier a ser liberado, possa começar, por exemplo, com uma prioridade para essas empresas desse grupo econômico, essas atividades importantes da cultura, do entretenimento, que vão demorar a retomar, talvez seja uma medida que possa valorizar o processo. Deputado Valdec, ele já está saindo aqui, só para finalizar. Apenas saudar a iniciativa do Fórum de Desenvolvimento. Já estamos chamando para uma reunião que começou já ao meio-dia, mas eu queria saudar essa iniciativa. Essa iniciativa, na verdade, ela endossa os esforços que a LERJ já vem fazendo na área da cultura, que o Pedro reconhece, o Zé também, Zé Roberto também. Colocar, naturalmente, o nosso mandato à disposição. O André deu uma ideia importante para a gente aproveitar o que não foi investido nos dois últimos anos, né? Para que possa ser investido no ano seguinte, para que esse fomento desse recurso não se perca, pensar na relação capital-interior, pensar na relação Zona Sul e Zona Norte, Zona Oeste, Baixada Fluminense, pensar nos espaços livres, nos espaços abertos que nós temos, que podem ajudar nesse processo gradual de retomada das práticas culturais da população, enfim, e dizer da importância da iniciativa. E quero também, André, falar da importância que tem sido a retomada dentro da LERJ, de uma programação cultural, da atuação do Departamento Cultural com mais força, com mais presença. Isso também é importante nesse processo mais geral de retomada da cultura no Estado. Obrigada, deputado. Bem, a gente tem aqui várias propostas que foram apresentadas e certamente vão nos dar mais impulso para trabalhar, o Legislativo trabalhar essas temáticas. Eu vou fazer uma rodada aqui para as considerações finais, para o primeiro de uma série de encontros aí que a gente está lançando para dar encaminhamento e, de fato, pensar numa agenda de retomada de crescimento econômico, principalmente nessa questão da cultura, do turismo e da relação dela com o turismo de proximidade. A gente tem muitas cidades lindas e maravilhosas que podem ser palco para mais eventos culturais e isso fazer crescer a vontade das pessoas voltarem a circular e retomar as suas vidas nesse novo normal. Então, só passando para as palavras finais, deputado Eliomar Coelho. Olha, realmente acho que foi de uma felicidade tremenda fazer esse encontro nosso. Eu espero que outros venham a acontecer, entendeu? Realmente a Assembleia Legislativa não tem se furtado, muito pelo contrário, tem cumprido função na era de pandemia e ações
para socorrer exatamente os fazedores de cultura do estado do Rio de Janeiro. Eu só quero fechar dizendo que a gente tem que mudar o nosso olhar para o interior do estado. Ver com mais relevância e importância a cultura que é feita no interior do estado do Rio de Janeiro, que é de uma riqueza fabulosa, admirável, que nós não devemos deixar de incentivar e apoiar. Então é isso aí, vamos para frente. Cultura é gente, cultura é povo, cultura é economia, cultura é tudo. Eu queria agradecer, é importantíssimo isso, acho que é importante. Nunca tivemos, eu pelo menos não me lembro, eu estou, sei lá, não vou dizer quantos anos, mas é mais de 30 anos nessa área, e nunca vi a gente conseguir ter uma conversa e uma ligação tão próxima com a Alerj. A Alerj, nesse momento, se preocupa com tudo aquilo que é importante, que é gerar emprego, bom, para o Rio de Janeiro, a gente que atua na área, a gente sabe, uma das mais importantes economias é a economia criativa, e é importante que a Alerj esteja junto com a gente, e cá para nós tem funcionado melhor do que muitas coisas que precisariam estar funcionando, e tendo o olhar que a Alerj está tendo hoje. Aí, mais uma vez, muito obrigado, eu acho que eu me alonguei um pouco, muito obrigado a todos, e eu estou à disposição de todos, a hora que precisarem, da maneira que quiserem. Obrigado. Obrigada, José Roberto. Vou passar também para o Pedro Guimarães para ele fazer as considerações finais. Obrigado, Geisa. Eu quero parabenizar você e o time do Fórum de Desenvolvimento. Muito bacana participar desse processo. Privilégio poder ter feito parte dessa primeira edição aqui falando de retomada. Agradecer muito a presença e a atenção dos grandes parceiros do setor, o deputado Eliomar Coelho, que tem presidido a Comissão de Cultura com tanta ênfase, como o jeito que ele é peculiar, com tanta paixão e tanta ênfase, ao mesmo tempo com tanta defesa em prol da sociedade. O deputado Valdec colocou aqui pautas importantes, falou sobre crédito, falou sobre as prioridades, como atuar melhor. A economia solidária é fundamental, em especial o presidente André Siciliano, que tem sido um aliado dos maiores, se não o maior, não só em pautas fluminenses, mas em pautas cariocas e pautas globais a nível Brasil. Tem defendido, junto ao Congresso, pleitos do Rio de Janeiro, tem conseguido vitórias importantes para a sociedade e que impacta na vida de todos nós. Todos nós fomos afetados nessa pandemia em todas as suas mais diversas questões, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito social, seja no âmbito econômico das nossas atividades desenvolvidas. E esse setor criativo, a economia que move cultura, esporte, turismo, entretenimento, é muito forte, é aliado do governo na retomada. Deve ser prioridade do desenvolvimento, porque emprega muita gente, é uma indústria limpa, é uma indústria sem chaminé, é uma indústria que promove, que oferta ambiente de lazer, de atividades vastas, que se junta à gastronomia, às viagens, a todo o universo dessa vasta cadeia do turismo. Como o Zé Roberto colocou aqui muito bem, só foi possível amenizar um pouco desse sofrimento por conta da cultura, por conta da capacidade de se reinventar. As lives vieram para poder alegrar um pouco o ambiente. As tecnologias estão se fazendo presente e assim a gente deve seguir. Quero aqui destacar as dificuldades que o setor vem sofrendo. A questão de pensar no futuro requer uma prioridade com os ativos do presente. As plataformas e as ferramentas que nós temos, que não são poucas, precisam ser valorizadas, precisam ser sustentadas. É muito difícil quando você está tocando um projeto e você é impactado sobremaneira com um corte, por exemplo, de 30% do valor do projeto. Não dá para seguir adiante, não dá para pensar em futuro, não dá para se subsistir. As linhas de crédito serão fundamentais para que a gente possa seguir nesse caminho e atingir esse objetivo futuro. Mas, mais do que nunca, o diálogo franco, aberto entre sociedade, entre setor empresarial e poder público. A Assembleia Legislativa tem feito esse papel e tem o nosso total apoio para seguirmos assim juntos. Parabéns, presidente André Siciliano, parabéns você, Geisa, e ao time do Fórum de Desenvolvimento. Obrigado pelo convite. Se juntou às demais associações, a PTR, a BEOC, Rio Convention Bureau, enfim, de mais outras entidades do setor empresarial que estão clamando por esse momento. Então, aqui eu sou apenas uma voz em prol desse movimento que é de união para o Rio.
É isso aí. Muito obrigada, José Roberto. Obrigada, Pedro, por terem aceito o convite de conversar aqui com a gente, de trazer tantas informações que vão estar disponíveis no nosso site do Fórum de Desenvolvimento. Os protocolos vão ser encaminhados também ao deputado Eliomar Coelho, que é um material muito rico, muito importante para a gente poder basear essa retomada e dar segurança a quem está assistindo, aos nossos cidadãos, de que é seguro estar nos espaços culturais. Deputado André Siciliano. Bem, o Pedro Guimarães sabe que a gente aqui, como estamos falando de cultura e esporte, jogamos juntos, né? A Assembleia tem tido, não só agora na pandemia, mas uma atuação importante na área da cultura, facilitando a captação e como disse o Eliomar, né? A gente tem uma vontade, um desejo de centralizar os investimentos na área da cultura aqui na capital. Então, nós temos a Baixada, temos várias regiões do estado que precisam ter esse apoio para que a gente possa oxigenar o setor. Então, parabenizar o Zé, porque a informação é que esse protocolo é um dos melhores. Quem é da área já me disse mais de uma vez. Então, saudar o Eliomar, o Valdec saiu, parabenizar a Geisa. E é isso aí, vamos fazer outras reuniões. E já falamos, Pedro, que eu vou fazer 2 minutas de projeto de lei, para que a gente possa garantir esses investimentos nos próximos anos, e também em relação à questão da contrapartida. Disciplinar melhor essa contrapartida, porque acaba ficando, como agora, tem que pôr 30 milhões num fundo, e a gente precisa utilizar esse recurso principalmente nesse momento. É igual dizer que o Brasil tem 360 bilhões de dólares de reserva, mas se a gente não utilizar essa reserva, para quê? Para garantir o capital internacional, para garantir, quando tiver um momento de crise, que eles possam ter um colchão, quer dizer, eles nunca vão correr risco, e esses recursos são para serem utilizados exatamente nesse momento de crise. Nada melhor do que essa poupança para que a gente possa utilizar nesse momento. Então, volto de novo a dizer que a Assembleia legislou e tem legislado, né, Eliomar, para que a gente possa amenizar o sofrimento do setor nesse momento. Então, mais uma vez, parabenizar o Pedro aí, o José, a Geisa, Eliomar e Valdec. Obrigado aí pela presença. Me despeço aqui do online, agradecendo a participação de todos vocês. Parte do que vocês perguntaram já foi respondido ao longo do processo, por isso eu deixei aqui o bate-papo rolar mais solto, mas a gente vai voltar em outras ocasiões e fique ligado na programação do fórum. Até já. Tchau, tchau para vocês. Obrigado, tchau. Obrigado, parabéns, Geisa. Obrigado. Obrigado. Deputado Eliomar. Valeu, José Roberto. Abraço, meu irmão. Tchau. Obrigado.